Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido foi falar sobre a profissão de técnico em radiologia. Um profissional indispensável em serviços de diagnóstico por imagem. Além de ambientes que trabalham com medicina nuclear, radioterapia e até radiologia industrial. Afinal, ele se dedica a atividades relativas ao preparo de ambientes e do paciente para exames radiológicos, incluindo o uso de contraste. Isso requer conhecimentos sobre as tecnologias, riscos da radiação ionizante e protocolos de saúde. Se você deseja saber mais sobre a rotina, tarefas e o mercado para essa categoria profissional, ouça este podcast que preparei sobre o assunto. Vou abordar também o papel do técnico em radiologia na otimização da entrega de laudos médicos com o suporte do sistema de telemedicina. Sobre o que é técnico em radiologia. É um profissional de nível médio, com formação técnica que atua nas rotinas de preparação e condução de métodos diagnósticos por imagem. Para isso, ele aprende sobre o funcionamento de equipamentos, obtenção de imagens radiológicas, posicionamento do paciente, entre outros. Seu papel é fundamental para a realização de uma série de exames. Entre eles, estão raio-x, procedimento que emprega radiação ionizante para formar uma fotografia interna de uma parte do corpo. Tomografia computadorizada. Também utiliza raio-x, porém, obtém diversos cortes transversais de uma mesma região, graças ao tubo giratório do tomógrafo. Mamografia. Corresponde a uma radiografia das mamas, que serve especialmente para o diagnóstico e rastreio do câncer de mama. Densitometria óssea. É como uma radiografia dos ossos, permitindo detectar perdas desse tecido devido à osteoporose. Ressonância magnética. Usa um campo magnético para produzir imagens de alta resolução de uma área interna do organismo. Sobre o que faz um técnico em radiologia. O campo de atuação mais conhecido se refere à medicina diagnóstica, que vem avançando na esteira das inovações tecnológicas das últimas décadas. Os exames que mencionei acima fazem parte dessa área, que se dedica à investigação de doenças por meio de diferentes métodos, incluindo os procedimentos radiológicos. Clínicas, hospitais, consultórios e laboratórios são locais de trabalho para o técnico que deseja atuar em medicina diagnóstica. Assim como na medicina nuclear, que usa radiofármacos para realizar exames e tratamentos. Tais substâncias favorecem o diagnóstico precoce, pois evidenciam alterações nos tecidos humanos mesmo quando não há mudanças anatômicas. Ainda na área da saúde, o técnico em radiologia pode atuar em radioterapia. Fora do setor da saúde, o técnico pode atuar em radiologia industrial, utilizando técnicas de emissão de radiação para controle de qualidade, esterilização de produtos, segurança em aeroportos, fronteiras, presídios, entre outros. Indústria alimentícia, farmacêutica, de bebidas, embalagens, fertilizantes e até mineradoras oferecem oportunidades de trabalho em radiologia industrial. De acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do Ministério da Educação, as atividades do técnico em radiologia englobam: realizar exames radiográficos convencionais, processar filmes radiológicos, preparar soluções químicas e organizar a sala de processamento, preparar o paciente e o ambiente para a realização de exames nos serviços de radiologia e diagnóstico por imagem, tais como mamografia, hemodinâmica, tomografia computadorizada, densitometria óssea, ressonância magnética nuclear e ultrassonografia. Auxiliar na realização de procedimentos de medicina nuclear e radioterapia. Acompanhar a utilização de meios de contraste radiológicos, observando os princípios de proteção radiológica, avaliando reações adversas e agindo em situações de urgência, sob supervisão profissional pertinente. Sobre a função do técnico em radiologia na emergência. Emergências são situações que representam ameaça à vida do paciente, exigindo atenção imediata das equipes de saúde. Dependendo do tipo de lesão ou injúria, o tratamento poderá se beneficiar de métodos de diagnóstico por imagem. É o caso de traumas, fraturas e ferimentos por objetos, que pedem uma avaliação prévia para que o médico escolha a conduta adequada. Poderá ser uma cirurgia, administração de medicamentos ou estabilização do paciente crítico. Nesse cenário, o técnico em radiologia pode prestar suporte à equipe médica, auxiliando no preparo e realização de exames. Cabe a ele zelar pela preparação e administração de contraste, por exemplo,
organização da sala ou aquisição do equipamento portátil que será utilizado para o exame. Saiba agora como se tornar um técnico em radiologia. Para se tornar técnico em radiologia, o único pré-requisito costuma ser a conclusão do ensino médio. Por ser técnica, essa formação tem como objetivo a preparação profissional de maneira ágil, permitindo que os alunos se formem até 2 anos após iniciarem os estudos. Contudo, não significa que a jornada seja fácil, pois será preciso estudar uma série de especificidades referentes aos procedimentos radiológicos e à proteção contra a radiação ionizante, que é comprovadamente cancerígena e deve ser atenuada por meio de rotinas preventivas. Após ser aprovado em todas as disciplinas e concluir o curso com no mínimo 1.200 horas, o técnico em radiologia ainda necessita de registro no conselho de classe para trabalhar na área. No caso, ele deve ter cadastro ativo no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia de sua jurisdição. Portanto, conferir o registro dos profissionais é um caminho para confirmar que estão aptos a desempenhar as tarefas como técnicos em radiologia. Sobre o que estuda um técnico em radiologia. O técnico em radiologia reúne conhecimentos em anatomia, exames radiológicos e captação de imagens internas do organismo. Para tanto, os cursos da área abordam informações sobre posicionamento em radiologia, que contribui para a obtenção de imagens conforme os planos descritos no pedido médico. Parâmetros de qualidade para o registro de imagens radiológicas. Funcionamento dos diferentes tipos de aparelho de raio-x, como os fixos, portáteis, mamógrafos e equipamentos para densitometria óssea. Funcionamento do tomógrafo e equipamento de ressonância magnética. Como operar os aparelhos que viabilizam exames radiológicos. Diferentes técnicas de tratamentos por radioterapia. Medicina nuclear diagnóstica e terapêutica. Coleta, processamento, revelação e manuseio de imagens radiológicas. Manipulação e administração de meios de contraste, compostos que evidenciam certas estruturas, tornando-as mais nítidas nas imagens de exames. Cuidados de proteção radiológica. Conduta diante de urgências e emergências. Os estudos são divididos em aulas teóricas e práticas, e devem ser complementados por um estágio supervisionado de 400 horas. Afinal, essa é uma carreira na área da saúde e, portanto, requer saberes práticos para garantir a segurança do paciente, prevenindo danos evitáveis. Um exemplo está na regulação da quantidade de radiação ionizante emitida a cada exame. Como esse tipo de raios tem relação com o câncer, é fundamental diminuir a exposição do paciente para evitar seu adoecimento. Quando a exposição é alta e contínua, o efeito cumulativo eleva as chances de desenvolver patologias. Sobre a diferença entre técnico e tecnólogo em radiologia. Atualmente, é comum ouvir falar em técnico e tecnólogo em radiologia, o que faz muita gente confundir as duas profissões, que são diferentes. Começando pela formação, já que o técnico corresponde a um profissional de nível médio, enquanto o tecnólogo tem nível superior. A grade curricular é mais extensa e exige pelo menos 1 ano de estudos a mais que o técnico em radiologia. O curso superior tem duração média de 3 anos, permitindo abordar temáticas como química, técnicas especiais para ultrassom e gestão de projetos. Para ingressar no tecnólogo, também não há grandes exigências, geralmente, basta a conclusão do ensino médio. O tecnólogo adquire uma visão mais ampla, ao passo que o técnico consegue maior prática na condução de exames de imagem. Ambos os profissionais podem fazer parte de uma mesma equipe, atuando de maneira complementar para qualificar a oferta de procedimentos radiológicos em hospitais, clínicas e laboratórios. Também é comum que o profissional comece cursando técnico em radiologia para, mais tarde, completar a formação por meio do curso superior. Ou seja, essa é uma forma de crescer na carreira e conquistar cargos de liderança. Vale lembrar que esses profissionais são capacitados para a realização de exames radiológicos e têm noções dos resultados, mas a interpretação é restrita ao médico radiologista. Essa é uma determinação do Conselho Federal de Medicina. Para estar apto a laudar radiografias, tomografias e outros procedimentos, o médico deve cursar especialização em radiologia e diagnóstico por imagem aprovada pelo CFM. O que implica em pelo menos 9 anos de estudo, uma vez que a graduação em medicina tem duração mínima de 6 anos e a especialização, 3. Sobre quanto ganha um técnico em radiologia.
O salário do técnico em radiologia pode variar conforme a região do país, empresa contratante e nível de experiência do profissional. A remuneração média fica em R$ 2.713 no Brasil. Profissionais em início de carreira podem receber R$ 2.000 mensais, enquanto o salário daqueles com mais de 8 anos de atuação pode ultrapassar R$ 4.000. A insalubridade fica caracterizada devido à exposição ocupacional crônica às radiações ionizantes, que tem o potencial de causar doenças. Saiba como está o mercado de trabalho para técnico em radiologia. Que os técnicos em radiologia sempre foram requisitados em diferentes estabelecimentos de saúde, não há dúvida. A profissão foi reconhecida no Brasil em 1985. Desde aquela época, havia demanda razoável por esses profissionais, em especial por causa dos avanços tecnológicos nos exames de imagem. É muito importante contar com pessoas capacitadas para obter registros de qualidade, capazes de confirmar ou afastar uma suspeita clínica, além de permitir o acompanhamento do progresso de diversos tipos de tratamento. Porém, a procura por técnicos em radiologia aumentou 732% no primeiro semestre de 2020, em comparação a 2019, alcançando patamares surpreendentes. O boom nas contratações de técnicos foi reflexo da pandemia de Covid-19, pois o diagnóstico de casos graves era facilitado por métodos radiológicos. Um dos indícios é a presença de opacidades parecidas com vidro fosco nos pulmões de doentes com pneumonia provocada pelo coronavírus. Esse padrão de mancha pulmonar é visto através das imagens da tomografia computadorizada, comumente realizada por técnicos em radiologia. A telemedicina radiológica agiliza a emissão de laudos. Telemedicina radiológica é uma especialidade que possibilita o compartilhamento de exames de imagem de forma segura e ágil. Viabilizada pela plataforma de telemedicina, essa dinâmica resulta na emissão de laudos à distância, diminuindo a sobrecarga para os médicos radiologistas em loco. Para aproveitar essas vantagens, basta treinar o técnico em radiologia e contar com a parceria de uma empresa moderna, como a Telemedicina Morte. O técnico, então, realiza os exames radiológicos normalmente e envia os registros pelo nosso software. Caso precise de capacitação extra, ele pode acessar nossos treinamentos remotos, disponíveis 24 horas por dia no sistema. Assim que as imagens radiológicas são inseridas na plataforma, um especialista do time Morte inicia sua avaliação e interpretação. O radiologista anota detalhes de sua análise no laudo online, assinado digitalmente para garantir a autenticidade. Por fim, ele libera o documento no sistema, onde pode ser acessado pela equipe médica em poucos cliques. Pacientes e acompanhantes também podem conferir o laudo, desde que tenham login e senha. Isso porque o software Morte conta com proteção por mecanismos de autenticação e criptografia. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast Morte no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve.